Pactos, alianças, promessas, dívidas, contratos assinados, tudo isso pode estar trancando a tua vida porque nós temos uma sociedade que nos molda a sermos perfeitos e quando nós não conseguimos ser perfeitos em alguma dessas atitudes, nós acabamos então por nos trancar. Ficando para trás aquela dívida, ficando para trás aquele movimento que, na verdade, já não faz mais nenhum sentido na nossa vida. Esse é o tema de hoje, bem-vindos ao canal O Mago da Luz. Eu sou Alex Barcelos, sou terapeuta holístico, trabalho com Reiki, Theta Healing, sou filho de santo, trabalho também com magia e tudo que possa ajudar a melhorar a vida de todos nós. Então, vamos continuar falando sobre essas questões de pactos, de onde isso vem? De muito tempo. Não é de hoje, não é de agora, não é desse momento da era, da eternidade, sim, é de muito tempo atrás, em que as pessoas com o intuito de evoluir ou o intuito de parecer mais críveis, elas acabam se colocando em situações de dívidas. Vamos ver um exemplo, padres ou freiras que foram padres e freiras, foram sacerdotes católicos em outra vida. Chegam nesta vida, elas ainda carregam aquele voto de castidade que fizeram lá no passado. E o que isso acarreta? Acarreta que toda vez que essa pessoa vai ser tocada ou ela vai ter um ato sexual, isso acaba sendo quase como criminoso para ela. Isso vai interferir em todos os planos da vida dela. Por quê? Porque ela não vai conseguir ter um bom relacionamento, ou talvez ela nasça até com uma frigidez, ou ela tenha problemas uterinos, ou ela tenha tudo relacionado a essa questão sexual e com relacionamento a outras pessoas, com outras pessoas, compreende? Isso é uma das questões. Então, nem todo mundo que tem problemas de relacionamento foi freira na outra vida, ou foi padre na outra vida, ou foi bispo, ou foi cardeal, ou foi alguma coisa relacionada a isso. Nem mesmo um monge budista que também tenha feito um voto de celibato ou alguma coisa similar, né? Pode ser que dentro desta mesma vida essa promessa tenha acontecido. Principalmente ali nos anos 80, um pouco antes, talvez ali entre 75, 80, 90, nós tivemos uma era de, vamos dizer assim, de machismo mesmo, onde o patriarcado foi muito forte, né? Então, aquela questão assim do pai pegar a filha no colo e exigir promessas da filha. Isso aconteceu muito naquela época ali, muito mesmo, tá? Então, assim, o pai colocava a filha no colo e dizia pra filha assim, né? Porque como o homem era muito safado, o homem era aquela coisa galinha e ele tinha autoridade para isso, quando ele tinha uma filha mulher, ele passava esse medo, ele tinha esse medo de fazerem o que ele fazia de fazerem com a filha dele o que ele fazia com a filha dos outros, né? E aí ele botava a filha no colo e fazia ela fazer promessas a ele. Promete pro pai que tu nunca vai casar. Promete pro pai que tu nunca vai deixar menino nenhum tocar em ti. Promete pro pai que tu nunca vai deixar nenhum homem isso, nenhum homem aquilo. E aquilo vai entrando na cabeça daquela criança. E aquela criança aceita. Ela é uma criança, ela é inocente, ela não sabe o que ela está fazendo. É um ato de covardia de um pai fazer isso, é um ato de covardia de uma mãe fazer isso, né? Mas aquilo ali foi feito. E aquele pacto foi selado. Aquele acordo, aquela promessa foi selada. E o que acontece a partir disso? Essa menina acaba tendo problemas de relacionamento pro resto da vida. Literalmente, não tem mais o que fazer. Então, o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que voltar lá, naquele momento, num processo terapêutico, num processo de meditação, onde a gente vai entrar em alfa ou a gente vai entrar em teta, dependendo do caso, né? Voltamos naquele momento lá e rasgamos aquela dívida. Por quê? Porque quem tem a promissória da dívida é o pai, então a gente precisa entrar em contato com ele através de um plano. Se o pai ainda estiver vivo, isso pode acontecer em vida, como se fosse real, físico mesmo. Você chega naquela pessoa e diz, olha, eu te prometi isso, eu te prometi aquilo, eu te prometi aquele outro, e eu estou oficialmente quebrando essa promessa, porque essa promessa foi uma covardia da tua parte em fazer isso comigo. E isso não só, pessoal, assim, tem muita gente que depois do primeiro relacionamento não consegue viver mais bem. Por quê? Porque lá naquele relacionamento, primeiro relacionamento, teve aquela ideia de falar, eu vou te amar para sempre. Eu vou te amar pro resto da vida.
ou a gente vai ficar junto eternamente? E aí eu conto para vocês a minha história relacionada a isso. Sim, a minha, porque eu não posso contar dos meus pacientes, mas eu posso contar a minha, né? Eu, no meu primeiro relacionamento, eu olhei para a lua, abraçado com a menina na frente do portão da casa dela, e falei, literalmente, e tava uma lua cheia lindíssima, né, pessoal? E a gente tava abraçadinho, e aí eu olhei para a lua, e ela olhou também, e aí eu peguei e disse, enquanto ela brilhar, a gente vai lembrar um do outro. Gente do céu, eu não sabia se eu estava o que eu planejava primeiro, mais fácil. Quebrar essa promessa, ou se eu projetava um foguete e explodia a lua. Porque um dos dois tinha que acontecer. Porque isso precisava parar. Eu precisava quebrar essa promessa, eu precisava cortar isso. Primeiro eu tentei, a partir de orações na igreja, porque eu ainda tive um tempo, eu sei, foi meio triste, mas eu tive um tempo durante a minha adolescência dentro da igreja evangélica. Fiz alguns cursos lá e eles trabalham também com cura de alma, com algumas coisas relacionadas a isso, de uma maneira muito, assim, te cura de um lado para te jogar no outro, né? Então você quebra promessas aqui, mas se afunda de promessas do outro lado. Então tudo que vocês fizeram até agora, por exemplo, tem pessoas espíritas que não conseguem seguir o seu rumo, né? Porque se batizaram na católica. Aí você vai dizer, mas o batismo era uma criança. Exatamente. Mas teus pais têm autoridade sobre ti. E no momento que eles te colocaram nessa situação, eles deram autoridade àquele regimento para ti estar contigo. Então você precisa quebrar o acordo que você fez naquele batismo católico. Você precisa, se você se batizou, por exemplo, na igreja evangélica e depois que sair, a tua vida não vai andar realmente. Porque você fez uma promessa de estar lá. Você fez uma aliança com aquele meio ali. E muitas vezes isso não é só ali, tá? Você faz uma aliança com a igreja em si, com a nomenclatura da igreja. Eles falam que faz aliança com Cristo. Não. Nem sempre. Tá? Nem sempre. E assim, para fazer uma aliança com Cristo é muito mais do que tu mergulhar numa água, tá? Então, as questões são um pouco mais além. Então, você faz uma aliança com a instituição. E depois você vai para um lado, você vai para o outro e você não consegue mais seguir o outro caminho. Você se sente amarrado, você se sente preso, você se sente, sabe, assim, algemado. E não sabe o porquê que isso está acontecendo. Então, o porquê disso está acontecendo é exatamente o que eu estou falando para você. Você teve uma promessa, você fez uma aliança. Acontece muito em casamentos, né? A vida inteira você ouviu que casamento era para a vida inteira até que a morte os separe. Tem gente que só se liberta quando a morte do outro acontece. Porque senão ficam presos mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, presos um ao outro e não conseguem seguir as suas vidas com novos relacionamentos. Ou se seguem, estão sempre incompletos e pensando com um sentimento de infelicidade porque aquilo ali foi o que restou, vamos dizer assim. Né? Que já que não foi, o primeiro casamento não deu certo, ela está contente em viver em adultério com a pessoa, vamos dizer assim. Ela está conformada, contente não é a palavra, conformada em viver em adultério com outra pessoa, dentro da cabeça da pessoa. E aí o que a gente precisa fazer? Desligamento kármico, desligamento de alianças, quebra de promessas, quebra de contratos, entrega de contratos a quem é o devedor e tudo mais, e por aí vai. Existem muitos dos processos. O que acontece é que cada uma das promessas que não foram cumpridas, elas voltam para te atacar. Então, o que a gente precisa fazer? Primeiro de tudo é tentar não fazer alianças, não fazer promessas, tá? Por exemplo, assim, eu tenho minhas alianças, como eu sou um bandista hoje, e eu sempre falo, né? Na Umbanda nós fazemos alianças, então a gente precisa pensar muito bem com quem a gente faz as nossas alianças, mesmo lá, e por isso que se tem todo aquele processo de desenvolvimento mediúnico, para que não se faça nada com quem não é, né? Para que se tenha uma segurança. Outra questão bastante comum que a gente pode fazer também é a oração dos 21 dias do Arcanjo Miguel, que eu já falei para vocês no vídeo, que eu vou deixar aqui, por aqui assim, vai aparecer um cardzinho por aqui, tá? Então,
que ali você quebra todas as alianças e todos os pactos. E é exatamente por isso que eu digo que umbandistas e matrizes africanas não deveriam fazer. Não precisam, tá? Porque o teu caminho já é outro, o teu caminho já está traçado. E lá dentro, na própria instituição onde tu pratica a tua religiosidade, existe um processo que vai te levar a isso. Que vai te levar, por exemplo, dentro do batismo que eu fiz da Umbanda, por exemplo, no final nós cantávamos a reza, né? Levanta, filho, que tu não é mais judeu. Esse tempo já passou. Essa situação já se resolveu. Né, no sentido de que vinha do batismo judaico lá de Jesus, aquele momento todo ali, que a gente quebra aquela aliança com a religiosidade anterior para que a gente possa seguir nessa nova. Né? E assim são com todas as promessas, pactos, dívidas e tudo mais. Então, por exemplo, lá mais um, assim, só para a gente terminar, acontece muito de pessoas que fizeram votos de pobreza em outras vidas. Aí hoje são excepcionais, são excelentes profissionais. Porém, a palavra que eu escuto bastante é jogo tudo fora. Joga tudo fora. E joga tudo fora por quê? Porque fez um voto de pobreza, essa pessoa não pode enriquecer. No interior dela, no âmago dela, na alma dela, ela acredita que ela não pode. Que ela não pode enriquecer. Ela quer, mas ela não pode. Então, quando ela está enriquecendo, ela vai dar um jeito de queimar aquele dinheiro que está vindo, ao invés de investir, ao invés de usar para crescimento maior, e por aí vai, tá certo? Então, existem muitos processos relacionados a alianças, pactos, tanto espirituais quanto entre pessoas. Até lá no canal do TikTok, lá eu falei bastante sobre a questão de uma que aconteceu comigo, não comigo pessoa, mas numa terapia comigo, que a moça fez uma promessa para uma santa numa outra vida para salvar a filha. E quando ela fez essa promessa, a filha foi salva. E aí ela voltou para essa vida, ela não pode comer determinado tipo de alimento, porque foi a promessa que ela fez lá. Ela acabou que ela ficou intolerante, ela teve problema gástrico por causa disso. Então, por quê? Porque o corpo rejeita. A alma dela não aceita. E isso é o que acaba acontecendo de ela ficar mal, de ter todas essas doenças aí. Isso vem também de várias outras circunstâncias, tá, pessoal? Então, pactos, alianças, acordos, contratos que não foram cumpridos, eles precisam ser finalizados. Eles precisam ser concluídos de todas as maneiras possíveis. E aí é claro que não é simplesmente você sentar e fazer isso. Ou você simplesmente chegar no pai e dizer, isso. Porque alguns deles foram feitos a nível kármico, a nível espiritual, a nível mental, a nível genético. Sabe, assim, por exemplo, mães que botaram seus filhos no colo e disseram para os filhos assim, promete que tu nunca vai deixar a mãe sozinha. O filho não consegue casar, o filho não consegue ter um filho, não consegue cuidar desse filho, e se tem, ele não consegue cuidar. Por quê? Porque acontece que o sentimento que fica dentro relacionado a essas promessas e tudo mais é culpa. Culpa. E a culpa não te deixa seguir em frente em muitas circunstâncias. Beleza? Então, num processo terapêutico, nós vamos fazer uma regressão, nós vamos fazer uma quebra de limpezas, uma transmutação de energia. A gente vai ter que ver que cada caso é um caso e ver aquilo que fica melhor de ser feito para cada um. Tá bom? Então, se vocês gostaram desse vídeo, tem mais alguma dúvida do porquê que a gente fica com tudo isso armazenado na gente? Deixa nos comentários, que o comentário ele vira o próximo vídeo. Me segue nas outras redes sociais para que vocês tenham assim, uma clareza e talvez consigam descobrir aquilo que tá machucando vocês, que está ferindo vocês. Tá? E comenta, curte, compartilha, porque o trabalho da luz ele não pode parar e ele depende também de vocês. Namastê, muito axé e muita luz.